veio o sonhador, já veio aquele que tem sonhos loucos. E a Bíblia fala que quanto mais José contava os seus sonhos, mais os seus irmãos sentiam raiva dele. Eu quero te chamar a atenção para algo nesse momento. Eu vi em uma certa pregação, onde o pregador destacava certas pessoas como coveiros de sonhos. O que são essas pessoas? São aquelas pessoas que elas deixaram de acreditar. São aquelas pessoas que elas não sonham mais. Até está pouco. Mas não bastando só isso, elas querem destruir os outros sonhos. Elas querem destruir os sonhos de outras pessoas com palavras de você não vai conseguir. É impossível. E infelizmente, os irmãos de José, esse tipo de pessoas. Pessoas que queriam destruir os sonhos dele. E o inimigo, ele faz isso com a nossa mente. Ele quer falar que você não é amado, quer colocar na sua cabeça que você não é amado, quer colocar que você não é capaz, quer te deixar dentro de um quarto trancado, com pensamentos de derrota. Isso que ele quer fazer com a sua vida. E ele usa essas pessoas para colocar isso na sua mente. Mas por meio dessa palavra eu quero te dizer que Jesus, que Deus lá em Gênesis, ele colocou a mão no barco. Ele fez você imagem e semelhança não dos anjos. Ele fez você imagem e semelhança não das aves, não dos animais, não. Ele fez você imagem e semelhança dele. Ele soprou o fôlego da vida e mesmo a humanidade pecando. Lá no Novo Testamento, ele soou gotas de sangue. Como eu gosto dessa passagem. Ele soou gotas de sangue. E naquele momento ele poderia ter parado ali. Mas ele não parou porque ele te amava. Porque ele queria ver você realizando os seus sonhos, vivendo promessas. Ele não quer ver você com mente de derrotado. Lembre-se de quem você é filho. O seu pai é aquele que pega o impossível e torna possível. Lembre-se de quem você é filho. Ouse sonhar, ouse ter sonhos. Ouse viver promessas de Deus. Mas infelizmente, vêm ali as dificuldades. E algumas vezes são até necessárias para você aprender. Algumas vezes é necessário. Algumas vezes Deus ele precisa desconstruir um vaso para ele construir um novo. Algumas vezes é necessário. E ele com José, seus irmãos planejam algo contra ele. A verdade é que seus irmãos planejam pegar José e jogar dentro de uma cova, de uma cisterna, dentro de um buraco. E ali, eu quero que você imagine comigo agora nesse momento a cena que foi. José chegando perto dos seus irmãos jogam ele dentro da cisterna. Imagine o que se passava ali na cabeça daquele jovem. Talvez ali, machucado, com certos arranhões. Eu olhava para o lado, olhava para o outro, e via ali escuridão. Olhava para cima e talvez só via, provavelmente, certa zombação, alguns cochichos. E talvez José gritava talvez ajude pelo seu irmão mais velho. Que brincadeira mais sem graça. Talvez ele começava a gritar ali pelo seu pai, pela sua mãe. E como foi difícil aquele momento. Talvez aquele sentimento de solidão, onde ele foi traído. E tem momentos na nossa vida que temos esse sentimento, aquele sentimento que José sentiu quando ele estava ali dentro daquela cisterna, onde ele olhava para cima e só via seus irmãos e ninguém estendia a mão ali para ajudar. Tem momentos da nossa vida que sentimos isso. Parece que estamos sozinhos.
E algumas vezes bate a dúvida: será que vai acontecer a promessa? E parece que a esperança vai sumindo, a fé vai sumindo. Você está machucado. Você já não consegue dormir tão bem porque são muitos problemas. Você tenta pedir ajuda de amigos, irmãos e parece que nada resolve. Aí você começa a orar, você começa a clamar por Deus, porque eu creio que, a Bíblia não relata, mas eu creio que José provavelmente deu um grito ali de socorro para Deus. Porque é o que normalmente nós fazemos. Quando estamos passando por aflição, normalmente o que a gente faz? A gente grita por socorro. Mas tem momentos assim, que parece que o céu, ele fica em silêncio. Parece que por mais que você grite, por mais que você clame, você quer que um anjo desça naquele mesmo momento, você quer que você seja curado naquele mesmo momento, mas parece que nada acontece. Aí sua alma grita por socorro. Você começa a chorar. O que fazer nesse momento? E a Bíblia relata que seus irmãos trazem ele de volta. Não por arrependimento. Talvez quando José saiu daquele lugar e respirou. Que bom, que foi uma brincadeira sem graça, mas infelizmente não foi. Os irmãos dele venderam ali, em vez de deixar ele na cisterna morrendo, em vez de deixar ali, eles preferiram vender José como um escravo. Agora você vai ver um jovem sonhador, que foi traído, foi jogado dentro da cisterna, machucado, e agora foi vendido como escravo. Provavelmente suas mãos foram amarradas, seus pés foram amarrados com correntes, e foi se distanciando da sua cidade, se distanciando. E novamente eu quero que você imagine comigo o que passou ali na cabeça daquele jovem. Traído, machucado e agora vendido como escravo. Será que ele pensou em sonhos? Será que veio a dúvida? Porque normalmente como estamos nesse momento, tem uma pergunta que ela costuma perseguir o cristão. Por quê? Por que Jesus eu tenho que passar por isso? Por que Jesus eu tenho que passar por esse momento? É uma pergunta complicada. Por quê? E eu quero te falar que é normal você chegar nesses momentos. Você é ser humano, você é falha, é normal você chegar nesse momento de angústia. Jeremias, capítulo 20, versículo 14. Jeremias disse: maldito o dia em que nasci. Jonas, capítulo 4, versículo 3. Ele diz: agora, Senhor, peço que tire a minha vida. Moisés disse em Números, capítulo 14, versículo 15: se assim fizesse comigo, me mate. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele disse: já basta, toma e tira de mim a minha vida. Davi disse: o meu coração está dolorido dentro de mim, e temores de morte caíram sobre mim. É normal chegar nesse momento. Mas vamos continuar. José agora ele chega no Egito. José, ele é vendido como escravo, revendido como escravo, para um homem chamado Potifar. E você lê a história, você vai perceber que parece que as coisas vão melhorando para José. Porque é verdade que onde ele tocava ali, Deus abençoava, ele foi próspero, a casa de Potifar ficou próspera por causa de José. Porque mesmo que José estava longe da sua cidade, mesmo que José estava longe da sua família, mas a presença dele estava com ele.
a presença de Deus ainda estava com ele. Mesmo que ele estava distante, mesmo que ele estava longe, ainda ele tinha a presença de Deus. Ele tinha o conforto do Espírito Santo. E como é bom ter o conforto do Espírito Santo. Como é bom ter a presença de Deus. E parece que começa a melhorar. Mas a melhorar, que a esposa de Potifar sente um certo desejo por José. E quis se deitar ali com ele. Mas o jovem, ele tinha Deus. Ele relata que ele fugiu, ele saiu. Não quis se deitar com aquela mulher. Porque ele conhecia as leis de Deus. E talvez naquele momento ele tenha pensado que provavelmente Potifar vai chegar aqui e vai me elogiar, porque eu fui leal a ele, fui leal principalmente ao meu Deus. Só que acontece que quando Potifar chega em casa, a esposa de Potifar fala que José tentou violentar. Meu Deus. Um jovem que foi vendido, traído, jogado no cisterna, agora foi acusado. Agora José é jogado dentro de uma prisão. As prisões naquele tempo eram ali no subsolo. Os prisioneiros não viam a luz do sol. Alguns, quando não morriam ali por alguma pena, assassinato, morriam de uma doença respiratória. Porque o lugar era muito úmido, o lugar era muito escuro, não tinha luz, a umidade abaixava. O que se passava na cabeça dele? Só que ele perguntava por quê? Sabe por que eu falo isso? Teve um momento na minha vida, quando eu tinha uns 14 anos, fui diagnosticado com câncer. E o médico falou: se eu não encontrasse o hospital entre 4 dias para ele fazer o tratamento, eu não teria vida. E aí eu fui para o hospital. E a médica, eu lembro que eu fiz uma pergunta para a médica, a minha primeira quimioterapia. Resumindo, eu fiz uma pergunta para a médica e disse assim: que dia que você acha que eu posso ser curado? Quanto tempo mais ou menos meu tratamento acaba? E ela falou bem assim, ela falou com fé, ela falou: olha, uns 6 meses mais ou menos, se der tudo certo, e vai dar certo, você vai estar curado. E aí passou 3 meses, e eu comecei a planejar. 6 meses eu vou estar em casa, eu vou começar meus estudos aqui. Passou 4 meses, comecei a ter sonhos. Quando eu terminar esse tratamento, vai ser bom demais. Estou lá na minha avó, na minha família. Daqui 6 meses vai ser muito bom. Passou 5 meses, 6 meses. Fiz o exame. Na verdade, depois de 3 meses eu fiz o exame. E o resultado mostrou que estava 60% curado. Entre 3 meses de quimioterapia. Então, daqui mais 3 meses, o câncer vai bater subir. E eu comecei a planejar os sonhos. Só que começou a ter febre, comecei a ter febre. Começou a ouvir doses. E eu, meu Deus, o que é isso? Fui internado. Vamos fazer o exame novamente para ver o que está acontecendo. Antes de o exame chegar, eu coloquei na minha mente: isso aqui vai ser só algo comum, uma gripe. Mas quando saiu o resultado, aí veio a decepção. O câncer ainda estava lá. Estava pior do que o exame anterior. Aí vem aquele momento em que sua alma se rasga. Eu comecei a gritar para Deus mentalmente. E comecei a perguntar: Senhor, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Por que nesse câncer? Eu chorava. Lembro que eu tentava abafar o choro ali. E como dói esse momento. Como esse processo dói. Mas vamos dar continuidade a essa José.
estava preso. O rei, Faraó, teve um sonho. Um sonho que ele queria que alguém descobrisse o motivo, o significado. Chamou várias pessoas e ninguém conseguiu. E eu vejo aqui que Deus ele começa a agir. Ele começa a escrever ali, colocar em prática, na verdade, a história de José. Um homem fala assim: olha, já que ninguém conseguiu descobrir o significado desse sonho, eu acho que tem um homem lá na prisão que vai conseguir. Quem é? José. Traz ele. E agora Deus começa. Você vai ver que a história de José ele começa a mudar. E aí o rei fala: José, você consegue descobrir o significado do meu sonho? E ele vive aquele momento decisivo da vida de José. Naquele momento que ele poderia ter falado: eu não consigo. Se ele fosse um homem que não tinha esperança, se ele fosse um homem que não tinha fé, se ele tivesse perdido os seus sonhos, ele poderia ter falado: me deixe morrer em paz. Só que ele fala assim: eu não consigo, mas eu tenho Deus que consegue.